Olá! Hoje vamos falar um pouco sobre relações ecológicas. O que é ecologia? O termo ecologia vem do grego oikos, que significa casa ou ambiente, e logos, que significa estudo. Logo temos estudo do meio ambiente. Relação entre os seres vivos. Relações ecológicas são as interações entre os seres vivos de uma mesma comunidade. As relações elas podem ocorrer entre indivíduos de uma mesma espécie, e aí chamamos de população, e entre indivíduos de populações diferentes, promovendo uma conexão entre diferentes espécies, e chamamos isso de comunidade. Há diversas formas de interações entre os seres vivos e geralmente estão relacionadas com a obtenção do alimento, abrigo, proteção e reprodução. O que são relações ecológicas? As interações ecológicas entre as comunidades bióticas que compõem ecossistemas são chamadas de interações biológicas ou relações ecológicas. Elas determinam as relações dos seres vivos entre si e o meio em que habitam para sobreviverem e reproduzirem. Nenhum ser vivo é capaz de viver isolado, isto é, sem se relacionar com nenhum organismo. Eles sempre estabelecem relações, sejam com seres da mesma espécie e sejam com espécies diferentes. Essas relações podem ser benéficas aos organismos, não causar nenhum prejuízo ou ganho, ou ainda provocar danos a um dos envolvidos. Dependendo dos indivíduos envolvidos em uma relação ecológica, podemos classificá-la entre intraespecíficas e relações interespecíficas. As relações intraespecíficas são interações que ocorrem entre organismos de uma mesma espécie, como pode ser observado numa sociedade de abelhas. Já as relações interespecíficas são as interações comuns entre indivíduos de espécies diferentes, que o nosso exemplo dá aqui um leão e uma zebra. Relações ecológicas podem ser classificadas como: as relações elas podem ser classificadas de acordo com as vantagens e prejuízos resultantes da interação em harmônicas ou positivas e desarmônicas ou negativas. Nas relações harmônicas ou positivas, conseguimos observar que todos os indivíduos envolvidos são beneficiados ou apenas um deles obtém vantagem, mas sem prejudicar o outro. Já nas relações desarmônicas ou negativas, conseguimos observar que um dos envolvidos sofre prejuízo com a interação, havendo apenas um beneficiado. Temos vários tipos de relações ecológicas. Relações ecológicas harmônicas intraespecíficas. Temos um exemplo de sociedade, onde os indivíduos independentes são organizados e cooperam nos cuidados da prole e manutenção do grupo. Exemplos são as abelhas e as formigas. Temos outro exemplo, que são as colônias, onde os indivíduos associados anatomicamente, eles vivem colados, eles formam colônias independentes, repartem funções. Exemplos são os corais e a caravela portuguesa. Relações ecológicas harmônicas interespecíficas. Temos dois exemplos aqui que são a protocooperação. A protocooperação, as duas espécies envolvidas obtêm benefícios.
mas não é uma relação obrigatória. As espécies podem viver de forma isolada, que é no caso do caranguejo panguro, onde ele carrega as anêmonas do mar nas costas para se proteger de predadores, porque as anêmonas elas queimam. E ele é beneficiado porque outro predador não vai pegar ele. Outro benefício é para a anêmona, que como ela vai estar em cima do caranguejo, para lá e para cá, ela acaba absorvendo a maior parte de partículas ali dentro da água. E temos também o comensalismo, onde uma espécie se beneficia dos restos alimentares de outras. Exemplos são os urubus, que comem os restos de presas deixados por outros animais, e os crustáceos, que se alimentam de peles de baleia branca. Relações ecológicas harmônicas interespecíficas. Temos o exemplo de inquilinismo, quando acontece entre espécies, animais, e quando acontece entre plantas, são chamadas de epifitismo. O inquilinismo é quando uma espécie utiliza outra como abrigo, sem prejudicá-la. Pode ser temporário ou permanente. Exemplo disso acontece em muitas plantas chamadas epífitas, que moram em cima de árvores. Já o mutualismo, ambos se beneficiam da associação, que é tão profunda que se torna essencial à sua sobrevivência. Exemplo disso são os líquens, que são associações mutualísticas entre algas e fungos. Relações ecológicas desarmônicas intraespecíficas. Temos o canibalismo, que alimenta-se da mesma espécie. Geralmente acontece para controlar a população ou garantir o aporte genético. Exemplos são as fêmeas da aranha, que come os machos após a cópula, e a fêmea do louva-a-Deus, que também faz isso. Temos outro exemplo, que é a competição. Acontece quando a disputa entre os indivíduos da mesma espécie por território, parceiros sexuais, comida e dentre outros exemplos. Acontece em quase todas as espécies. Exemplo que a gente colocou foi os peixes de cativeiro, que disputam por comidas, e os ursos polares, que brigam por território. Relações ecológicas desarmônicas interespecíficas. Temos aqui o amensalismo. O amensalismo é a relação que ocorre entre espécies diferentes, onde os indivíduos de uma população esperem substâncias que impedem ou inibem o desenvolvimento de indivíduos de outra espécie. Exemplo disso é a maré vermelha, onde algumas algas liberam substâncias tóxicas que para elas são normais, mas para os peixes que estão ali nadando é fatal. Temos também a competição. A competição é disputa por recursos entre espécies diferentes, como território, presas e abrigos. Exemplo disso é o leão, que compete por comida com o guepardo e a hiena, e disputa por território o gnu e o leopardo. Relações ecológicas desarmônicas e interespecíficas. Temos o parasitismo, aonde o parasita ele extrai os nutrientes da espécie hospedeira, que é prejudicada. Exemplos são os vermes plateumintos, que habitam no intestino humano, e os carrapatos no cachorro. E temos também o predatismo. O animal predador ele caça e mata uma presa para se alimentar. Exemplo disso são o leão, que caça búfalo ou zebra, e o grupo de hienas, que atacam a zebra. Este é um lembrete para vocês tirarem um print e estudarem.
Agora vamos exercitar um pouco os nossos conhecimentos. Os líquens são formados pela associação de certas espécies de algas e fungos. Ambas as espécies são beneficiadas dessa relação, sendo que uma espécie não é capaz de viver isoladamente naquele local. Nesse caso, há uma relação chamada de mutualismo. Isso se encaixa perfeitamente com o mutualismo. Lembrando que elas podem viver separadamente, mas no meio ambiente elas se juntam, no caso dos líquens, é a junção das algas e os fungos que formam ali o líquens, que também faz bem para o meio ambiente. De acordo com o que você estudou, fale sobre protocooperação. Um exemplo de protocooperação é no filme Procurando Nemo, onde o peixe-palhaço ele mora numa anêmona do mar, onde a anêmona do mar ela queima. Então eles conseguem se esconder ali dentro e os predadores não conseguem pegar eles porque queimam os outros peixes. E ao mesmo tempo a anêmona é beneficiada porque ele come os alimentos e aí ficam as partículas e ali ela é beneficiada. Então, esse exemplo é uma relação ecológica harmônica e interespecífica porque é espécies diferentes. Curiosidade. Você sabia que os filmes de animação como A História de uma Abelha, A Era do Gelo, As Aventuras de Sammy, Procurando Nemo e Vida de Insetos são ótimos para estudar relações ecológicas? Não? Então, depois dessa aula, que tal assistir esses filmes e usar todo o seu conhecimento para identificar os tipos de relações ecológicas? Bom estudo!